Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Político, o braço de política do Podcosta, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio a gente recebe aqui autoridades da política na região dos lagos para que a gente possa conhecer um pouco mais das suas ideias, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam as nossas vidas enquanto cidadãos. Minha convidada de hoje já foi vereadora de Araruama há alguns anos e para as eleições de outubro desse ano coloca mais uma vez seu nome à disposição para tentar reaver uma cadeira no Legislativo araruamense. Valéria Amaral, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com você. A Rádio Costa do Sol, para mim, é um ícone na região em termos de comunicação. Eu acompanho a Rádio Costa do Sol desde a fundação, que eu sou araruamense, minhoca da terra, né? E quando passou para a FM, eu comemorei profundamente, porque eu achava que já era mais que merecido pelo porte do trabalho que vocês desenvolvem aqui em todos os setores. Eu sou ouvinte diária de todos os programas e adoro. Acho que o padrão é muito bom. Muito Estou obrigado. muito honrada em estar aqui com vocês. A gente agradece o carinho aqui com a nossa equipe. Primeiramente, vamos começar falando sobre você. Né? A gente sabe quem é Valéria Amaral, professora Valéria, vereadora, né, e tudo mais, mas quem é a Valéria Cristina Tavares do Amaral? O Cristina O é ótimo. CPF por trás da pessoa pública. Olha, eu acho que eu sou uma pessoa muito comum, né? Eu sou nascida e criada aqui em Araruama, nasci na 15 de novembro. O meu pai é Amado Amaral, minha mãe Lucilena Tavares do Amaral. Meu pai veio de Maricá para cá, a minha mãe de Niterói, e moraram aqui a vida inteira. Minha mãe chegou aqui com 12 anos e está com 82 anos, é moradora aqui ao lado da rádio junto comigo. Meu pai já é falecido, mas meu pai foi assim, ele não gostava de ser chamado empresário, mas ele era um empresário, né? Ele teve serralheria aqui durante muitos anos, teve muitos empregados, gerou muito emprego e renda na cidade, mas como ele tinha uma visão muito humanista, ele era uma pessoa muito posicionada, ele dizia que ele era um simples operário, né? Mas, na verdade, ele teve a serralheria Alvorada, que durante muitos anos dominou o mercado aqui da região, muito conhecido na cidade. E eu sou filha dessas duas pessoas, fui criada com princípios muito fortes, minha mãe sempre muito exigente da nossa conduta, e meu pai sempre trazia valores e conceitos muito interessantes que eu carrego até hoje em mim. Eu tenho muito orgulho disso. Sou a terceira filha de 4 filhos. Estudei aqui em Araruama no Colégio Padilha, atualmente Colégio Caldas. Fiz curso de formação de professores no Colégio Araruama. E depois prestei vestibular ainda na época do SES Gran Rio, quando fui para a Universidade de Santa Úrsula cursar História, Licenciatura e Bacharelado. E ali eu descobri o mundo, como dizia meu pai, parafraseando Mao Tse Tung, o sapo vê o mundo de acordo com o tamanho da boca do poço. A partir dali, a minha boca de poço foi alargando bastante. Eu fui uma pessoa muito dedicada ao curso, embora trabalhasse e estudasse. Eu fiz o ensino médio trabalhando e estudando, e a universidade também. Trabalhei e estudei. Eu ia e voltava para o Rio todo dia, saía daqui às 5 da manhã, tinha as minhas aulas pela manhã e voltava correndo, porque eu já tinha passado no concurso do Estado e trabalhava no João Vasconcelos, o antigo educandário. Trabalhava no vespertino de 3 às 7, depois descia, dava aula no Naí Valadares de 7 às 10, para no dia seguinte, 5 horas da manhã, e de novo. Mas foi uma época maravilhosa, desafiadora, mas de muita felicidade, porque além de estar estudando o que eu queria, eu passei a observar o mundo de forma diferente. E aí nasce esse espírito. Eu sempre fui uma menina muito calma, não era muito questionadora, mas depois da universidade o senso crítico ficou muito aguçado. E eu peguei exatamente o período da reabertura, né, da redemocratização, o retorno das pessoas que tinham sido afastadas do país por conta do golpe militar. Então, aquilo tudo mexeu muito com a minha parte política. Eu acompanhei a campanha das diretas e tal, e fui me envolvendo, estudando, e o curso de História já propicia isso, né? Era um dos melhores cursos à época, embora fosse uma universidade particular, mas a PUC,
a Gama Filho e a Santa Úrsula estavam na ponta das universidades particulares aqui no estado. E eu gostava muito daquilo. Me dediquei muito. Depois que eu terminei a faculdade, eu casei e fiquei morando 4 anos em Niterói. Quando eu engravidei, minha primeira filha nasceu, eu resolvi voltar para cá, criar os filhos aqui. Nesses 60 anos, né, que você tem de vida, o quanto que Araruama se transformou, né? Qual era a cidade que você nasceu, que você cresceu e a cidade que você vê hoje, que você mora hoje? Eu sou da época que ainda tinha ponte de ferro entre a Nilo Peçanha e a Getúlio Vargas. E eu gosto muito de falar disso porque era bucólico morar em Araruama, né? Eu morava na 15 de novembro e vinha para o Colégio Padilha, na garupa da bicicleta, ou do meu tio, ou minha mãe me trazia, meu pai me trazia. E quando chegava ali na hora de atravessar a ponte, eu morria de medo, porque você passava olhando lá embaixo, tinha aquelas coisas de madeira falhada, não tinha mais o trem, mas a ponte ainda estava ali, né? A estação de trem, à época, antes desse período, era onde é o prédio da loteria hoje, aqui na Getúlio Vargas. Mas estava lá a ponte. E tinham prédios assim icônicos que hoje não tem mais, né? Porque tinha onde é o Banco do Brasil, era o antigo Hotel Chacrinha. Onde é o Dona Ingrácia, que tem a Raia Farmácia, era o Hotel Central. Então, era uma época muito bacana na cidade, né? A laguna maravilhosamente limpa, a gente desfrutava muito disso, né? Só tinham 2 colégios particulares, que era o Colégio Araruama e o Colégio Padilha. O Edmundo Silva era o colégio estadual, que era o ícone na região. E, assim, o comércio era bem simples. O centro da cidade era muito simples. A Praça Getúlio Vargas era diferente do que é hoje. Com certeza, o número de habitantes bem menor. Então, eu vivi numa cidade muito acolhedora, onde as pessoas todas se conheciam. E acho que até a década de 90 e início da década de 2000 até 2010, a gente ainda conhecia muitas pessoas ao andar pela cidade. Hoje, não mais. Hoje, Araruama é uma cidade de porte médio e que a gente tem uma realidade diferente. Eu acho que melhorou muito. A gente tem acesso a um comércio mais diversificado, algumas marcas que estão nas grandes cidades, o número de bancos é maior. Para você ter uma noção, aqui poucas pessoas tinham telefone em casa, então tinha telefônica em Araruama, que a gente ia lá, que eram umas cabinezinhas de madeira, que a moça rodava um negocinho para você falar. Quer dizer, em 60 anos a gente evoluiu muito, não Araruama, mas todo o país, né? Porque hoje você tem uma empresa de telecomunicações, você anda com o seu telefone na mão, e raro é ter alguém que tem um telefone fixo. Pois é, exatamente. Não é verdade? Mas dessa modificação, dessa coisa toda que cresceu, a mim ainda faz falta, na minha concepção, uma universidade pública. Você acha que precisava Acho trazer? uma grande necessidade, não só para Araruama, para a região. Trazer uma universidade pública para cá. Você vê, Niterói, durante muitos anos, sobreviveu da UF. Hoje, Niterói tem royalties, tem outro processo de crescimento, mas a UF fez Niterói, que antigamente era a capital do estado do Rio de Janeiro, porque antes da fusão, Sim, a gente era Guanabara, Rio de Janeiro, Niterói era a capital do estado do Rio, né? E Guanabara, a cidade do Rio de Janeiro, era a capital da Guanabara, e Niterói, a capital do estado do Rio de Janeiro. E quando se faz a fusão, Niterói perde esse glamour todo e é a universidade que mantém basicamente a cidade. E para Araruama, essa universidade vai beneficiar os 8 municípios circunvizinhos. Uma universidade pública prima pela pesquisa, por esse trabalho de desacortinar o olhar do jovem para um mundo diferenciado, para um movimento crítico, para posicionamentos que a gente não tem. Nós temos hoje, que eu tenho muito respeito a Cândido Mendes, que é uma excelente universidade, mas a Cândido Mendes, ela não tem os programas FIES e ProUni. E a outra universidade que a gente tem, que é a Unilagos, ela só tem FIES. E a gente há de observar que a população araruamense, ela tem uma renda muito reduzida. E muitos que passam na universidade pública, que eu tenho muitos alunos, inclusive das minhas escolas públicas onde eu trabalhei, que passaram e não tiveram como ir. Hoje a gente tem algumas políticas públicas do governo que ainda propiciam, mas é muito difícil ainda.
né? E a universidade pública vai desenvolver livrarias, aluguel de imóveis, porque faz-se muita república. Você muda a cabeça das pessoas, vem gente de todas as partes do país para morar aqui, não é verdade? Restaurantes, bibliotecas, gente, é o mundo, é outra coisa. Exato. Então, E a gente fala tanto de fuga de cérebro, às vezes, do Brasil para fora, e a gente não olha para a própria questão do interior, porque Araruama né? exporta talentos, eu sempre falei isso, tive alunos brilhantes que saíram para estudar e não voltaram. Sim, Vão fazer o que aqui? Um município necessita de desenvolver mecanismos que façam a juventude estar na cidade, estar no município. Indústrias, né? Grandes empresas que venham para trazer serviços, a própria pesquisa, porque a gente tem uma área muito grande. Olha, eu tenho uma grande amiga que veio para fazer pesquisa, ela era da universidade, estudante. Veio para São Pedro Aldeia para fazer um trabalho de biologia na Laguna. Nunca mais foi embora. Casou com um morador de São Pedro. Eles são ambientalistas. Ela foi presidente aqui do consórcio Lago São João, a Adriana Saad. A história dela é o contrário. Ela veio para fazer uma pesquisa, se apaixonou e ficou e contribui muito com a nossa região. Nós mandamos os nossos jovens para fora. é verdade. Você foi professor em escolas, não só em Araruama, mas também em Niterói, Sim. né? Eu queria que você comentasse um pouco pra gente e quais são as diferenças, né, das necessidades, de repente, dos alunos de um município e de outro. Porque o professor de escola pública, ele vê muita coisa, né, Valéria? Ele tem um Sim. universo que você tem que lidar para além às vezes, falha ali dos alunos que não têm certo conhecimento que, de repente, para aquela série deveriam ter, tem as questões sociais muito fortes também, Sim. né? Evidenciadas, assim. Eu comecei trabalhando no estado, aqui em Araruama, no Educandário, que era uma escola atípica. Ali o João Vasconcelos, porque nós, além de trabalharmos com as crianças da comunidade, nós trabalhávamos também com os alunos que faziam parte do que hoje chama FIA, né? Aquela época era Educandário. Então, nós convivíamos com essa realidade. Mas, de um modo geral, quando eu fui morar e trabalhar em Niterói, eu trabalhei em escola pública e particular. Eu trabalhei no Marília Matoso, que é um colégio ali do Ingá de classe média alta. Trabalhei no Plínio Leite também, que era considerado um colégio super tradicional, que estava iniciando a transformação para a universidade. Mas fui trabalhar num CIEP, o CIEP Geraldo Reis. Eu que escolhi ir para lá. Porque é engraçado que a legislação é bem interessante. Eu estava casada, concursada para Araruama, e na lei que a gente é estatutário, no estatuto do professor diz que a esposa, para acompanhar o marido, tem direito à transferência. E eu morava na Boa Viagem, na Praia da Boa Viagem, eu passava de ônibus, via o CIEP com aquelas criancinhas tão lindas, eu imbuída com a filosofia de Anísio Teixeira, do Brizolão de Brizola e Darcy, falei, pô, vou trabalhar no CIEP. Aí fui pro CIEP. Ali eu tive um choque social. Por quê? Qual foi o choque social que eu tive? Eu fui trabalhar com a comunidade do Morro do Estado, Morro do Palácio e Cavalão. Então, eu vim de uma cidade interior que nós, se tivéssemos uma área periférica ou uma área de comunidade, era muito pequena. Não da forma que as comunidades se organizavam nas cidades grandes. Então, eu passei a conviver diretamente com uma realidade diferente da que eu vivia aqui. Mas é que fosse alguma coisa de horroroso? Não. Eu passei a perceber como a questão da divisão de renda era absurdamente desigual. Como que para aquelas crianças elas já nasciam sem direito a tantas coisas que a gente considerava naturalmente básicas. E aí, mais do que nunca, a filosofia da escola integral e de Anísio Teixeira ou do Brizolão foi confirmado para mim que era a melhor metodologia para a gente transformar o país, transformar o mundo. A escola em tempo integral, onde o aluno chega de manhã, toma um café, que às vezes não jantou em casa, né? Ele almoça com a gente, ele toma banho com a gente, de manhã ele tem as matérias do núcleo básico dele, e à tarde ele tem todas as outras atividades onde ele vai expressar os seus talentos, aqueles dons que Deus lhe deu para que talvez ele possa ser encaminhado na vida. E o Marília Matoso e o Plínio Leite,
abriram para mim uma área muito forte de trabalho. Eu já fazia pós-graduação naquela época, fui convidada para dar aula na faculdade do Plínio Leite, que eles estavam abrindo, mas eu engravidei. E aí eu optei por dar uma parada em praticamente tudo em nome da maternidade. Mas foi um período muito bom, de grande crescimento. Eu trabalhei no IEPIC também, que era o Instituto de Educação. Lá. Agora você falou de ter engravidado e eu queria falar agora de Gabriela, Eduardo e Fernando. Ah, O que que a maternidade significou para você e como você acha que ser mãe transforma, né, a vida de uma pessoa, de uma professora, sim. né? Você passa a ter, de repente, mais empatia. Como é que é isso? Na verdade, eu nunca fui uma mulher que sonhasse em ser mãe. Eu sempre fui muito focada no profissional. Eu venho de uma família onde as mulheres casaram, tiveram filhos, criaram os filhos, mas eu sou da geração que na década de 80 queria desacortinar e quebrar barreiras na área profissional, ser independente. Era um período que tinha um seriado chamado Malu Mulher com Elis Regina, que ela se separava e falava desse processo de separação. E assim, minha mãe contava, e minha avó viveu, graças a Deus, até quase 100 anos. Ela ficou viúva novinha, com 6 filhos. E ela era analfabeta. A única coisa que ela podia fazer era lavar roupa para poder alimentar os filhos, né? E minha mãe vinha contando que ela não quis estudar, embora ela nunca tivesse passado dificuldade com meu pai, mas ela não tinha a profissão dela, o dinheiro dela, aprendeu a costurar, costurava, mas não seria suficiente para o seu autossustento, né? E eu, com aquele ímpeto que teve um boom na década de 80, do empoderamento das mulheres, né, que a gente quebrou, ali começamos a quebrar mais do que na década de 60, paradigmas bem fortes, né? A TV Mulher falava sobre sexo na televisão, sobre orgasmo. Eu tinha 16 anos, eu via aquilo tudo, achava o máximo, aquela mulher independente. Então, eu não tinha nos meus planos casar, ter filho, aquela coisa mais romantizada. E quando eu descobri que eu estava grávida de Gabriela, eu tinha 4 meses de gravidez. E eu fiquei assim, estava fazendo a pós-graduação, tive que parar, porque eu já sempre trabalhei 3 empregos. O médico falou, alguma coisa você vai parar. Então, eu parei a pós-graduação. E, cara, eu acho que eu nasci para ser mãe, porque eu sou alucinada, apaixonada por isso. Depois que eu tive Gabriela, 2 anos depois eu engravidei, eu perdi um bebê antes. Depois, 3 meses depois, eu engravidei de gêmeos. E aí a minha vida mudou o foco. O foco era, eu continuava trabalhando, mas em prol dos meus filhos. Criar os meus filhos, dar boa formação. Eu nunca foquei muito na questão do dar material, porque eu também não fui criada assim. Eu fui criada em priorizar o ser em detrimento do ter. Eu tive tudo que foi básico para me formar e os meus filhos também, porque é difícil um professor poder oferecer tantas coisas extras como a sociedade hoje capitalista, consumista, né? Quer que a gente dê, mas eu acredito que uma excelente educação, boa alimentação, princípios e muita curtição, porque ou eu estava trabalhando ou eu estava com eles. E eu vivi muito isso. E ainda tive o privilégio, e tenho, de ter a minha mãe comigo, que era ela que ficava com eles para eu ir para a vida profissional. Então, eu penso que, primeiro, para você ser mãe, quem sonha em ser mãe, parabéns. Mas é uma virada de canal, porque exige de você todo um outro olhar para o mundo. E é maravilhoso, porque você passa a ter uma visão diferente. Deixa de ser você para ser eles, porque a vida te leva para isso, né? E acho que é um presente de Deus, você conseguir procriar e dar continuidade à existência humana na Terra é realmente algo fantástico. E eu pautei a minha vida assim, eu só volto para as minhas coisas depois que eles estiverem encaminhados. Então, Gabriela formou em Direito, Fernando formou em Engenharia, Eduardo formou em Ciências Sociais, cada um fez o que queria, eu nunca pautei nada para eles. Você vê lá em casa, Fernando é Vasco, Gabriela é Flamengo, Eduardo é Fluminense, eu sou Botafogo. Então, é a casa da democracia, né, amigo? Em tudo. Você fez pós-graduações em psicopedagogia,
e gestão, supervisão e orientação. Sim. Queria saber o que te levou a escolher essas áreas para você se especializar. Olha, eu fiz história, né? Mas na prática, no dia a dia, eu apaixonei por educação. Então, eu optei em fazer vários cursos de pós-graduação, em detrimento de fazer um curso de pedagogia. Então, por que psicopedagogia? Porque o psicopedagogo é aquele profissional que ele tem que olhar para o aluno dentro daquelas necessidades, porque hoje a gente tem laudo para tudo, mas há um bom tempo atrás não era assim. Você tem que ter essa sensibilidade e criar formas de, como é que eu vou te dizer? De ensinar para esse aluno, de estimular esse aluno, buscar caminhos para trabalhar o conhecimento diante de todas as dificuldades que aquela criança apresenta. Então, o psicopedagogo é exatamente isso. Você vai ter que saber de neurociência, você vai ter que estudar muito e buscar técnicas e caminhos para esse ensinamento. Agora, gestão, supervisão e orientação é porque eu já trabalhava muitos anos numa escola, no Caldas, como coordenadora. E, embora não fosse formada nessa área. E aí eu quis aprofundar o conhecimento. Eu quis estudar e ser profissionalmente formada em gestão, supervisão e orientação. Porque a minha vida ela foi cada vez mais caminhando para a área de gestão escolar, de um modo geral. Eu dava aula no Estado de História, mas no particular eu estava nessa parte de orientação educacional, de orientação pedagógica, de coordenar a escola, de direção. E eu gosto muito. A minha vida tem 2 pontos principais: os meus filhos e a educação. Eu não me aposento, eu estou com 60 anos, 40 anos de Estado, e eu não quero me aposentar, porque eu amo estar na escola. Inclusive, em 2005, você representou o Ministério da Educação num processo muito especial, que foi a chegada do Enem, né, Exame Nacional do Ensino Médio, em Araruama. Queria que você comentasse um pouco dessa experiência. Foi uma época muito bacana. Eu trabalhava nesse colégio e nós ficamos conveniados com o GPI. Fui para... Eu gosto muito de ir para palestra, de ir a simpósio. Fomos para o encontro do GPI no Rio e, para minha grata surpresa, o diretor do GPI era um ex-amigo do curso de História da Santa Úrsula, o professor William Campos. E aí começamos a trabalhar aqui no Caldas do Convênio. E eu sou uma pessoa inquieta, eu nunca gosto de fazer uma coisa só. Tipo assim, trabalhei 40 anos no Estado, mas paralelo a isso eu estava no MEC, estava na UEST, estava... porque é trazer coisa nova, abrir o poço, né? A boca do poço. E aí o GPI me convidou para ser a coordenadora regional do GPI, porque nós tínhamos convênio em Saquarema, Araruama, São Pedro e Rio das Ostras. Aí eu comecei a coordenar. Nesse interim, era o primeiro governo Lula e eles estavam trabalhando com as interiorizações das universidades e tal. E o MEC do Rio estava bem devagarzinho. E nomearam o professor William Campos para ser o diretor aqui do MEC. E aí ele me convidou para ser... Eles dividiram o estado em 8 regiões e ele me convidou para ser representante do MEC aqui na região dos Lagos, porque eu já estava desenvolvendo um trabalho na região. E aí meu trabalho era andar nos municípios de Maricá até Rio das Ostras, levantar as demandas, levar para o MEC e trazer. Uma das demandas mais importantes foi a Universidade Federal Fluminense, a UF, que estava em Rio das Ostras, e o convênio era feito entre a prefeitura e a universidade só. E, na verdade, no momento dos royalties, Rio das Ostras conseguia manter aquilo, mas os royalties estavam em decadência em Rio das Ostras, porque esse é um recurso finito. Sim. Não se pode, os gestores precisam lembrar disso, de investir numa coisa que dê recurso, né? E aí estava para fechar a UF em Rio das Ostras. Quando eu vi essa demanda, levei para o Rio, a gente começou a trabalhar nesse processo. Fizemos imensas reuniões de trabalho com presença de vários deputados e tal, e aí a gente conseguiu que o MEC abraçasse a causa e a UF de Rio das Ostras está aberta até hoje. Eu participei, tenho muito orgulho de ter participado diretamente desse movimento. E aí a gente observou também, porque eu dava aula ainda no Estado, os meus alunos não conseguiam fazer a prova do Enem, porque era em Cabo Frio, só tinha a prova do Enem em Cabo Frio. Eles não tinham dinheiro para passagem,
tinha que ficar o dia inteiro, N coisas que para outras pessoas parecem muito naturais, mas que para eles eram um desafio. Então, eu comecei a fazer um trabalho, um estudo, que eu te falei ainda agora. Araruama tem 8 municípios circunvizinhos. Como é que Saquarema fazia para ir para a prova do Enem? Vinha até Araruama, pegava um ônibus, outro ônibus para ir a Cabo Frio. Rio Bonito, Silva Jardim, esses municípios todos tinham que as crianças tinham que se locomover para lá com dificuldade. Então, à época, o secretário de Educação era o meu querido amigo Ricardo Luiz Adriano. Foi secretário de Educação durante 2 governos. E nós sentamos com o William Campos e fizemos o documento, encaminhamos para Brasília. Municipal, secretário de Educação do município ou do Estado? Do município. Ricardo Luiz Adriano. Ele foi secretário de Educação 2 governos, foi secretário de Cultura. Perdi meu amigo no ano passado e como ele me ensinou nessa área de gestão pública a buscar, aprender. Ricardo foi uma pessoa muito importante para o município de Araruama na área da educação e da cultura. Um professor brilhante. De história, formado na Santa Úrsula também. Então, fizemos esse documento, enviamos para Brasília e nós conseguimos, em 2005, trazer a prova do Enem para Araruama. Paralelo a isso, nós realizamos aulões públicos preparatórios para o Enem. O último aulão, nós tínhamos mais de 1.200 alunos na quadra do Colégio Caldas, que foi um grande parceiro nesse movimento. O professor Fernando Moreira Caldas, fundador do Colégio Caldas, o sonho dele era trazer uma universidade para Araruama. Ele brigou muito por isso, muitos anos. E eu estudei a vida inteira lá. E, assim, acredito que ele tenha sido um dos maiores educadores do Brasil, porque ele era visionário. Então, eu sou fruto desse colégio, dessa educação. Você acha que... Por que não tem universidade pública ainda em Araruama? A gente está tendo agora a implantação da primeira na região dos lagos, né? Tirando o Rio das Ostras ali, mas aí em Cabo Frio, a UERJ. Basicamente, vou lhe dizer, nesse período eu trouxe, que era a interiorização das universidades, eu consegui trazer um braço da Unirio para Araruama. A reitora era Malvina Tuttman, eu consegui trazê-la, fiz contato com a prefeitura, que à época o prefeito era o prefeito Chiquinho, né? E nós fizemos uma recepção maravilhosa para eles aqui na praça. Depois, várias reuniões, tivemos 2 reuniões de trabalho com o vice-reitor, com o pessoal da reitoria comunitária. O Caldas cedeu o prédio, você vê que nessa história toda ele está sempre presente. Eles cederam o prédio, que é aquele prédio maravilhoso em frente ao fórum, na Getúlio Vargas, para eles iniciarem os cursos tarde e noite, porque a demanda maior da escola era pela manhã. E o prédio da escola é maravilhoso. Nós tínhamos um laboratório que poucas universidades tinham. Aí o pessoal da universidade veio, avaliou o prédio, achou que dava para começar e começamos o processo. Só que, no momento em que ficou instituição com instituição, que seria a Unirio, junto com a Prefeitura de Araruama, eu não participei desse momento, porque eu só era uma professora. Eu era uma representante do MEC, mas eu não participava desse movimento. Então, eu não sei o que aconteceu, nós perdemos a universidade ali. Eu não sei te explicar, eu gosto de falar muito a verdade do que eu sei e do que eu não sei. Eu não sei aonde foi que o caminho desencontrou e a gente perdeu. Mas de uma coisa eu sei, eu não desisti nunca e eu continuo. Eu, no início do ano passado, eu fui a Brasília, que a minha filha está morando lá, trabalhando no Ministério da Saúde, e eu consegui que ela marcasse umas agendas para mim no Ministério da Educação, e eu fui para conversar. Eu estou terminando de agendar agora, de novo, só que agora é a UF, com o reitor da UF, através do meu deputado Chico D'Angelo, para a gente ver se consegue uma conversa. Eu não vou desistir. Esse é um dos focos principais da minha vida, é trazer uma universidade pública e gratuita para o município de Araruama. Esse processo da universidade em Cabo Frio, se você observar, Cabo Frio está sempre conseguindo capitanear essas coisas para o município deles. Isso aí, cara, é uma questão de gestão. Isso é uma questão política. O gestor local tem que ter contatos políticos fora para você poder trazer. Você não consegue trazer essas coisas sem envolvimento da política. Né? Por exemplo, agora,
estão falando, eu ouvi a Penha falar que vai trazer para São Vicente, né, um instituto federal, uma escola técnica. Só se consegue isso através de contato político. Naquele momento, em 2005, eu estava ali. Eu consegui trazer a prova do Enem, por quê? Porque eu estava no MEC e consegui fazer um contato, pode ser político, partidário ou não, mas são contatos políticos. Foi isso que te motivou, de certa forma, a colocar o nome à disposição? Sim, foi assim, minha história foi essa. Quando eu vi aquilo ali, falaram, talvez se você fosse uma vereadora, se você fosse uma política, você, com certeza, talvez tivesse mais força. E aí eu lancei meu nome a primeira vez, foi até bem engraçado. Eu fiz 198 votos, primeira vez. Só lancei um Foi nome. qual ano? 2008. Foi logo depois dessa história toda, né? Aí depois, em 2002, cento e poucos votos, eu fiquei com vergonha, porque eu achei que eram poucos votos. Hoje, eu sei que não. Você conseguir 100 votos já é uma grande vitória. É muito difícil você conseguir captar votos. Porque você é a sua credibilidade, depende da sua forma de trabalhar, das pessoas que você conhece. E tem muitos outros bons candidatos também. A eleição de vereador é a eleição mais difícil, a mais concorrida. Aí, em 2012, eu vim candidata de novo. Dessa vez, eu fiz 700 e poucos votos. Cresci bastante, que eu aprendi a fazer. E perdi a eleição por 39 votos. Porque naquela época tinha coligação entre os partidos. E o meu partido coligou com um outro, que tinha 3 candidatos só. Fizemos um no meu partido e eles 2 entraram no nosso trabalho. Porque, na verdade, se nós tivéssemos ido sozinhos, nós faríamos 3. Mas aí esse outro partido entrou, o pessoal de lá fez 39 votos a mais que eu, e a outra candidata fez um pouquinho a mais do que o meu amigo. Nós 2 ficamos de fora, eles entraram. Mas eu não desisti. Aí, 2012, 2016, me candidatei de novo e entrei com 800 e poucos votos. Eu não sou boa de guardar número, não, que eu sou historiadora. Mas consegui entrar. Foi uma eleição muito difícil para mim, na minha vida particular. Meu pai teve doente, perdeu a perna. Um dos meus filhos teve um problema de saúde muito grave, mas a minha filha é super guerreira. Eu ia desistir, ela falou, não, mãe, você não vai desistir, nós vamos tocar a campanha do jeito que a gente puder tocar. Ela e o grupo de amigas dela, incluindo a minha assessora atual, Samira, elas fizeram a campanha com um grupo pequeno e a gente conseguiu ganhar. E como é que foram os 4 anos na Câmara? Foi muito Nossa. desafiador? Foi desafiador e assim, mais que desafiador, fiquei muito decepcionada, porque eu sonhava com um mundo legislativo diferente, eu imaginava diferente. Eu entrei com o conceito de que você é vereador para legislar, fiscalizar o executivo e fazer as indicações e ir acompanhando, monitorando esse processo todo e dando satisfação para o público que te votou, para o público em geral. Porque quando você é eleito, você não é vereador de quem votou em você. Você é vereador do município todo. Então, assim, fulano, o reduto de fulano é tal lugar assim. Não tem reduto. Você tem que legislar para o município todo. Tem que fazer política pública para todo mundo, né? Não interessa se numa região você teve mais voto ou menos voto. Então, eu entrei na Câmara sonhadora, achando que eu ia conseguir fazer muitos projetos. Mas eu digo a você que, quando eu não estive na Câmara, era mais fácil eu fazer os meus projetos do que no momento que eu estive lá. A burocracia você acha que atrapalha ou é mais uma questão de falta de empenho político? Não, é política. Porque a forma de se fazer política muitas vezes incomoda ao processo que vinha. Quando você chega com um olhar de mudança, de transformação, e eu sou uma pessoa muito assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não guardo segredos, eu sou muito transparente. Então, às vezes, eu assusto um pouco, ou pareço que estou querendo aparecer muito, mas é o meu temperamento. Já mudei bastante. Os 4 anos que eu estive lá foram anos difíceis para a minha vida pessoal, porque eu entrei com meu pai doente, entrei com meu filho doente, e os 4 anos eu continuei ainda com essa parte pessoal, perdi meu pai no 3º ano de mandato. Então, foi muito conturbado. Independente disso, como eu sou uma pessoa muito aguerrida diante
dos meus conceitos e dos meus objetivos de vida, eu muitas vezes desagrado as pessoas. Talvez eu tivesse que ter chegado mais leve, ou como é que eu vou dizer que as pessoas... Chegar devagarzinho para não assustar, né? Talvez tenha sido isso, porque como eu sou muito objetiva, eu falo tudo que eu penso. E eu cheguei lá, eu tinha noção do que era, mas eu tive que estudar a LDO, eu fui estudar a lei orgânica. Era diferente, né, do... E aí eu parti para essa parte mais objetiva do trabalho. Eu, quando eu ia fazer uma fiscalização, que eu fui fazer, fiz várias, o meu mandato foi marcado pelas fiscalizações, um trabalho que nunca foi feito no município. Eu fui para as comissões. Minhas comissões eram educação, era a comissão de segurança, olha a quantidade, uma comissão só engloba isso tudo. Saúde, educação, segurança, promoção social. Estava tudo ali dentro. Então, o que eu fiz? Como é que eu vou dar conta disso? Eu fui procurar os conselhos. Porque são os conselhos municipais que fazem esse link da população, das suas necessidades, com os órgãos que eles representam. Então, eu cheguei a ser agora, ultimamente, presidente do Conselho Comunitário de Segurança, porque desde que eu comecei na Câmara, nunca mais eu saí do Conselho de Segurança. Porque ali você tem uma visão geral. Então, eu fui para o Conselho de Saúde, fui para o Conselho de Educação, o Conselho de Alimentação. Então, ali eu recebi as denúncias que a população não conseguia chegar para fazer. E aí, em cima disso, eu ia fazer as fiscalizações. Tive parceiros nessas fiscalizações? Tive, basicamente, a vereadora Penha e o vereador Oliveira. Por quê? Porque quando você, de alguma forma, diz que não concorda com alguma coisa, infelizmente as pessoas acham que você está na oposição. Eu nunca fui oposição, eu tinha posição e queria ajudar. Quando eu ia para ali e falava, isso assim está errado, porque tem que fazer assim, eu não estava querendo brigar, eu queria dar a minha contribuição. Era assim que eu entendia. Mas eles entenderam diferente. Então, durante 3 anos, porque o primeiro ano foi bem tranquilo, eu estava ainda tomando ali, né? Chegando, durante 3 anos eu fui considerada de oposição. Eu não era, porque tudo que eu achei que a prefeita, que o executivo estava fazendo de correto, eu tive a dignidade de ir também ao plenário e parabenizar. E eu acho que tem que ser assim. O legislativo e o executivo, eles são independentes, mas têm que caminhar juntos, de forma respeitosa e um contribuindo para o outro. Agora, se eu não posso dizer o que eu acho, de acordo com o que eu te contei da minha trajetória toda, você acha que eu sou uma pessoa que consigo conviver com isso calada? Não. Eu fui criada numa casa que eu podia falar a minha opinião. Embora eu tivesse que fazer o que a minha mãe queria, eu tinha o direito de falar que eu achava que não era aquilo. E acho que foram 4 anos que eu aprendi muito. Tive auxílio de um grande amigo que me ensinou. Nós virávamos madrugada estudando a lei orgânica. Participei das audiências da lei orgânica, da LDO, junto com os secretários e questionei. Fui muito incisiva quando fecharam a escola politécnica. Foi uma coisa que marcou muito o meu mandato, porque eu fui a única vereadora que fui para a rua com os estudantes, que fiz audiência pública na Câmara. Eu comecei no primeiro ano de governo dela, quando ela não abriu o concurso. Então, eu oficiei perguntando por que não ia ter o concurso. Eu trabalhei na Politécnica 4 anos, como orientadora educacional à noite. E a Politécnica funcionava melhor que muitas universidades pequenas que eu conheci. Porque no MEC a gente conheceu muitos lugares, né? E ela era uma escola de excelência. Nós tínhamos laboratório de odontologia que os diretores conseguiram montar com doação. E todo dentista hoje, para ter um auxiliar, tem que ter o curso técnico de auxiliar odontológico, que Araruama tinha, um único na região. Quiçá aqui nessa área imensa toda do estado. E nós tínhamos o curso de enfermagem, segurança do trabalho. Em Macaé, a maioria da mão de obra de segurança do trabalho era nossa, técnico em petróleo e gás. Nós conseguimos formar alunos competentes que ocupavam bons lugares no mercado de trabalho. Tá certo.
Candidata, Tomara. em 2024, a sua escolha de partido para concorrer às eleições foi o Partido Democrático Trabalhista. Você citou o Sim, Brizola algumas vezes, tudo a ver né? comigo. Queria saber por que o PDT. Por que o PDT? Porque eu me identifico com a ideologia do PDT. O PDT não é simplesmente, como as pessoas dizem, um partido de esquerda. O PDT é um partido de centro-esquerda, com uma característica humanista e valorização do trabalhador. Existe hoje no Brasil, com a radicalização, ou você é direita ou você é esquerda. E não é verdade. Você vê que quem domina hoje na Câmara Federal é o Centrão, são os partidos de centro, não é? A radicalização ficou na ponta e a maioria está no centro. E o PDT traz essa característica, eu sou apaixonada por educação. E a marca maior do PDT é a educação. Leonel de Moura Brizola, né? Quando ele desceu no aeroporto no Rio, eu fui tomada de uma emoção tão grande, e ele trazia com ele a marca daquele que fez a balbúrdia na cidade, pela direita que ficou no país, né? Pela arena. E não era isso. A história dele é maravilhosa, é brilhante. E também dizer que o PDT não é só Brizola. A gente tem Darcy Ribeiro, a gente tem Ciro Gomes, tem Lupe, tem o AMT Mulher, que faz um trabalho maravilhoso. No PDT, não existe PDT Mulher, existe a Ação da Mulher Trabalhista, que é independente das determinações só do partido, sabe? A Ação da Mulher Trabalhista, que eu comecei a acompanhar agora, que eu tenho estudado, tenho descido para encontrar com elas, é uma ação de mulheres independentes que estão dentro do partido, que seguem as normas do partido, mas que têm autonomia. Por exemplo, Niterói é o maior governo do PDT hoje que sai do país. E eu acompanho o Rodrigo Neves em Niterói. Eu tive agora, há 30 dias, eu tive na Secretaria da Mulher de Niterói, que está sendo referência não só para o Brasil, mas na América Latina toda. E olha só, a secretária da Secretaria da Mulher em Niterói é uma araruamense, Tamires Elpidio. Uma menina que estudou e cresceu aqui. Então, eu fui lá para ver como é que são as políticas públicas implementadas lá, para a gente tentar trazer para Araruama, porque Araruama tem uma prefeita mulher, presidente da OAB mulher, a maioria das secretárias são mulheres, né? E isso mostra que em Araruama existe um protagonismo feminino. Por que Né? não botar isso também em política Então, nós pública, precisamos né? trazer políticas públicas para as mulheres, que são políticas públicas. São ações a longo prazo que vão transformar a vida dessas pessoas. Não adianta eu fazer um projeto periódico e acabou. Você tem que pensar a longo prazo para que essas mulheres sejam emancipadas. Por exemplo, em 2012, antes de ser vereadora, eu trouxe para Araruama o Se Toca Araruama, através da ONG Amigas da Mama. E trouxe a ONG para Araruama também. Por quê? O câncer de mama é um dos maiores causadores de mortes no país. E quando uma mulher perde a sua mama, consegue ficar viva sem a sua mama, um dos maiores símbolos da feminilidade feminina são os seios, os cabelos e os seios. Então, há que se ter um pouco de sensibilidade quando você vai, por exemplo, pactuar o tratamento de radioterapia, quimioterapia, para tentar que seja uma coisa mais próxima, mais acolhedora. Em Araruama, a pactuação de radioterapia, tinha gente que fazia em Campos. São 3 horas para ir, 3 horas para voltar. É um Quem faz desgaste. uma radioterapia sabe como sai destruído dali. É um olhar diferenciado. É um apoio psicológico dentro do SUS, no município. Na verdade, são terapias alternativas para acompanhar essa mulher. Então, existe a necessidade da gente trabalhar a política pública. Tá certo. Preciso te perguntar das expectativas para as eleições, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. O que você espera quando a urna fechar no dia 6 de outubro? Bom, com relação ao Executivo, é público e notório a minha escolha. A minha escolha é Penha Bernardes. Nós fomos companheiras na Câmara.
Fizemos trabalhos assim bem de fiscalização e processuais bem fortes. Nós fizemos a denúncia do Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos a suspensão da cobrança abusiva do estacionamento no centro da cidade. Por que abusiva? Porque essa cobrança, o valor que estava estipulado, começava com R$1 e acabava em R$5. Eu, à época, trabalhava ali no Colégio Caldas, estacionava meu carro às 7 da manhã, saía 1 da tarde. Um exemplo clássico, professor que trabalha numa instituição, né? Então, nesse dia, eu pagaria R$5 na parte da manhã. Se eu voltasse à tarde, mais R$5. R$10 por dia. Trabalhando de segunda a sexta, R$50. Numa semana de 5 semanas, 250. O comerciário da loja ao lado recebe um salário mínimo, certo? Vai pagar R$250 de estacionamento. No Rio de Janeiro, Niterói, Cabo Frio, você paga o período R$2. R$2 de manhã, R$2 de tarde. Não é a cobrança e a organização do estacionamento. Nós éramos a favor disso, não da forma que estava sendo feita. Então, nós tivemos que entrar na justiça e vencemos. E vencemos. Algumas pessoas usaram isso, porque politicamente as pessoas mostram da forma que quer, que nós deixamos desempregadas muitas pessoas porque não deixamos cobrar o estacionamento. Mas não era isso. Era para ser cobrado, era para organizar, mas nós precisamos pensar no todo. Um político perguntou assim, se o cara ganha um salário mínimo, como é que ele tem carro? Meu amor, às vezes você pode ter um blindado de 200 mil, mas você também pode ter seu carro popular antigo, mas que te traz lá de Tatiquara, Morro Grande, num município que não tem transporte público. Nós fizemos a fiscalização dos cemitérios. Então, eu tive uma trajetória com ela na Câmara e eu acredito no potencial dela como mulher de coragem, determinada. Então, eu acho e espero que no dia 6, quando fechar a urna, Penha Bernardes seja a nova prefeita do município de Araruama. E para o Legislativo? Para o Legislativo, o meu sonho é que nós tivéssemos realmente um processo de renovação. Até porque a própria legislação federal já vem sinalizando isso, que o ideal é que os mandatos sejam de 5 anos sem direito à reeleição. Porque é importante você fazer esse movimento. Eu fiz muitos amigos na Câmara, eu respeito os meus amigos vereadores da Câmara. Tem pessoas lá que fazem um trabalho do período que eu estava, que eu posso falar, fazem um trabalho sério, competente. Eu não tenho o hábito de falar dos meus companheiros. Eu fui muito bem recebida e até hoje sou muito bem recebida por eles. Mas é uma questão de visão, né? Essa renovação, eu acho que tudo que você renova, você está trazendo uma transformação, um olhar diferenciado. E é claro que eu quero estar nessa renovação, retornando. No dia 6 de outubro, eu falo novembro porque eu tenho 60 anos e a eleição sempre foi em novembro, 15 de novembro, 15 de novembro. Agora, na pandemia, também foi em novembro, né? Mas esse ano será dia 6 de outubro, que foi a nova data estabelecida pela Constituição. Outubro virou o mês da eleição. Então, eu espero que no dia 6 de outubro eu seja realmente eleita, reconhecida pela população pelo trabalho que eu já fiz na Câmara e poder dar continuidade a essa luta por políticas públicas de um modo geral, questão ambiental, a questão da saúde, que a gente está vendo a população sofrer tanto, né? E eu sou a favor de renovação em tudo. Eu acho que tudo é mutante, tem que ser mutante, né? E Araruama merece um novo olhar. Tá certo, então. Candidata, vamos finalizar com um bate-bola, um jogo rápido, ping-pong. Opa! Eu falo a palavra, você vem aí com a primeira palavra, a primeira ideia que vem na sua cabeça, começando com família. Base de tudo. Inspiração. Deus. Uma pessoa. Minha mãe. Um lugar. Araruama. Momento inesquecível. A minha posse. Araruama.
A paixão da minha vida, o lugar que eu escolhi, Deus me mandou para cá, não foi à toa. Então tá certo, Valéria Amaral. Muito obrigado por ter Então, vindo eu que aqui agradeço. participar do nosso programa. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Esse foi o Papo Político com a presença de Valéria Amaral, ex-vereadora e candidata a retomar uma vaga no Legislativo de Araruama. Esse episódio tem um oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Agradeço mais uma vez ao apoio aqui ao nosso programa. Fica de olho nas redes sociais do Podcosta, tanto no Instagram quanto no Facebook, para ficar por dentro das nossas novidades e os próximos episódios que vêm por aí, tá bom? Espero você numa próxima oportunidade. Aquele abraço, até lá. Tchau, tchau.